Vamos falar aqui um pouquinho de Mediator, de CQRS, né, padrão CQRS. CQRS ele é uma forma de você dividir o que é command e o que é carry. Command são basicamente a operação do CRUD, né, de inserir, de atualizar e de deletar informações no banco. Mas mais além do que isso, é onde também envolve regras de negócio. Já as carries, o próprio nome já fala, né? Quando vai retornar algum dado para requisição. Aqui eu tenho dois métodos na minha controller. Esses dois métodos aqui são do tipo push. Então se é push ele vai ser um command. E eu tenho aqui que é o forçar agric e outro que é preencher base agric. Como funciona o CQRS? O CQRS eu não preciso identificar para qual classe de serviço eu vou enviar o meu command. Eu vou precisar de um request e de um response. Então, qualquer endpoint, qualquer função, por exemplo, aqui, ó, na minha classe de produto service, eu tenho todos esses métodos aqui. Para cada um desses métodos vai ser um handler. Então, para cada handler, eu vou ter pelo menos 3 classes, que é o request, o response e o próprio handler. Fica às vezes mais trabalhoso, né, de se fazer, já que eu vou ter que criar várias classes para consumir esses métodos, porém no dia a dia ele acaba ganhando muito em desempenho e segurança. A gente pode separar camadas de command com camadas de carry. E nesse caso aqui, ó, na minha controller, eu posso receber isso do meu front através do from body, né, já que é um push, ou nesse caso aqui, ele só tem um atributo. Se eu pegar aqui, ó, produtos forçar agric request, se eu pegar ele só tem um parâmetro, que é o empresa ID. A única coisa que eu preciso para fazer esse método trabalhar é o empresa ID. Vamos pegar esse outro aqui, que é o preencher base agric. Então eu passo o empresa ID para ele. E eu simplesmente mando para o mediator. O mediator ele vai identificar qual que é o meu request. E ele vai saber qual que é o response. Porque lá no meu request, eu tenho que dizer para ele tem que implementar, né, o iRequest. E ele tem que dizer para qual response que vai ser esse atributo. Então, quando eu mando isso para o mediator vai saber qual render ele vai ter que chamar de forma automática. Lá no meu render, eu tenho que ter a minha classe, ela tem que ter CLED, ele vai implementar o iRequestHandler, no qual eu vou passar quem que é o request e quem que é o response. Quais os tipos, né, do request, quais são as classes de request e de response. Aqui eu vou ter um único método, que é o public async task, que vai implementar nessa tarefa, vai devolver o meu response e o nome vai ser handler, no qual ele vai receber por parâmetro o request e o meu cancellation token. Aqui a gente está fazendo o serial logger, né? Então eu tenho que implementar o iLogger aqui no meu consultor. Ele é simplesmente para criar loggers dentro da aplicação. Então esse render vai fazer o quê? Ele vai receber o meu request e vai fazer a ação necessária. Aqui eu estou fazendo uma ação do meu produto service, que é preencher base agric. Estou passando o empresa ID como parâmetro. Lá ele vai fazer tudo que tiver a fazer. Se tivesse retorno, eu iria jogar esse retorno para esse carinha aqui, ó, produto carga agric response. No caso eu não preciso, eu só preciso saber se ela foi executada com sucesso. Então retorno success true. Caso contrário der alguma exception, o success aqui é falso. E aqui dentro é onde ele vai fazer toda a mágica, né? Eu vou chamar o meu repository e dentro do meu repository ele vai fazer todas as funções que ele tem que fazer, ok? Aqui também eu tenho o de puxar agric, que também é um método grande. Tem outro service. Mas enfim, o fato é, a facilidade é que lá onde eu precisar chamar ele, lá no meu controller, eu sempre vou fazer dessa fórmula aqui, ó. Nunca vai mudar. Ó.
pode ver o método anterior, é igual. Quem muda é o request. Então eu só preciso, eu poderia ter o próprio endpoint aqui que poderia receber vários tipos de request. Através do request, ele vai saber para onde enviar, para qual método, qual render ele vai enviar a requisição. Então o mediator, ele já vai identificar qual que é a requisição, né, quem é o request, para onde ele vai e qual que é o tipo de resposta. Então aqui no caso, qual que é o response dele. E retorna a minha resposta. Ah, e você não tem tratativo de erro, não tem try-catch? Não, a gente está usando o middleware para isso. O middleware captura todas as mensagens de request, né, de erro, e retorna como sendo um bad request com a mensagem de erro. Ok? Então basicamente é isso que é um padrão CQRS a grosso modo, né?